Algumas das ministrações que estamos falando aqui estes dias, como a de... Bom, é do primeiro dia do congresso, é sexta-feira à noite, né? A da sexta-feira à noite, que foi um tema bastante denso para alguns e talvez difícil de compreender, pero pelo peso da unção você recebe a revelação, amém? E outros temas como o de hoje à noite, e o que vamos tratar amanhã à tarde, que é sobre o princípio da roda. Estamos falando uma linguagem profética muito forte, que está impactando o mundo espiritual. Eu estou recomendando que você consiga também a um DVD do ano passado, do mesmo Congresso Portais de Glória, do ano passado, que se chama Corpos Transmissores de Glória. Amém? Eu não sei quantos escutaram essa pregação ou estiveram ali em vivo. Os que estiverem em vivo já sabem o que acontece. E essa ministração, a de hoje à noite, a da outra noite, todas elas são parte de um projeto que está pronto para sair, de outro trabalho, que vai ser um novo livro, amém? Que vai falar muito para a igreja sobre como se move o corpo espiritual de você, como é a interação com o mundo angelical, de coisas realmente indescritíveis. Hoje à noite vamos tocar algumas dessas coisas, mas eu peço que você esteja orando, amém? Para que Deus acelere os tempos e nos dê a graça suficiente para que se transforme nesse livro. A gente faz 1000 livros, chega, se supõe, a umas 50.000 pessoas por cada 1000 livros. Se eu fosse ir de cidade em cidade para pregar a 50.000 pessoas, passaria um bom tempo. Então a literatura é uma forma de entregar a palavra e a revelação do Senhor. Amém? Estão aí? Posso contar com a oração de vocês? Glória a Deus. Então, dentro disso, eu vou pedir algo agora, bom, para vocês. Eu sei que muitos estão tendo muitas experiências sobrenaturais nestes dias, não só por nossa ministração, sino por tudo que está acontecendo aqui. Amém? Se você tem uma ministração específica, um testemunho pessoal de algo que Deus fez e tocou tua vida, eu pediria se você pode canalizar através de algum dos pastores, de pronto entregar para os pastores, ou entrar no nosso site, ministériojamasdefuego.com. Nos livros aparece, por aí você pode conseguir depois os dados, e escrever para nós, sua experiência, aquilo que Deus fez com você. É muito importante, porque nós estamos tentando medir todo o impacto da palavra e da profecia do Espírito de Deus, para transformar isso em registros, como testemunhos viventes daquilo que Deus está fazendo. Amém? Não sei se você compreende, mas nós precisamos ver em que áreas estão impactando esses testemunhos, essa operação. As pessoas contam de todo lado, a gente não pode ouvir, lamentavelmente, não conseguimos ouvir a todos. Mas se você passa para nós escrito, será muito precioso, de muito valor, para nós termos uma monitorização do impacto da profecia e saber aonde nós temos que acentuar mais a revelação para os próximos trabalhos e os próximos escritos. Seu nome não vai aparecer ali, talvez nem sua experiência, mas a essência daquilo que Deus te está entregando está escrita e está registrada nos próximos livros. Amém? Posso contar com sua ajuda nisso? Ok, vamos falar nesta tarde então agora sobre o princípio da autoridade. Amém? Glória a Deus. Você não está com sono, não é? Não está cansado? Não tem nada. Glória a Jesus. Aleluia. Alguma cita bíblica conseguimos lançá-las direto, né? Referências bíblicas, o ministério conseguimos tirar citas bíblicas ali? Projetar? E vamos ver Lucas, capítulo 8. Ou vamos no 9 direto. Lucas, capítulo 9. O princípio da autoridade é algo muito forte no mundo espiritual. É algo tremendo. É tremendo porque ele mexe com toda a esfera espiritual. É uma, como diz a palavra, é uma autoridade, pero que afeta muito mais do que qualquer nível no mundo natural. Um crente sem autoridade é qualquer coisa. Um crente sem autoridade, sua palavra não será escutada.
seu espírito será fraco, sua influência será muito pobre. Está aí? Um crente tem que compreender que você deve receber uma porção de autoridade que vem baseada no Senhor. Pero o propósito dele, o projeto de Deus, o desenho de Deus é entregar autoridade para o homem. Ele entregou para Adão autoridade sobre todas as coisas. Essa autoridade ela foi debilitada ao longo dos tempos. Pero Jesus aparece e começa a intervir na história do homem e começa a trazer uma ministração que foi diferente de todos os profetas, de todos os reis que estiveram antes dele. Ele se mexeu num nível de autoridade muito forte. Fale, autoridade muito forte. Agora fale, um nível de autoridade muito forte que estava em Jesus está na igreja. Jesus começou a comover toda a natureza. Jesus se moveu num nível tão forte. Ele começou a operar. A Bíblia nos mostra que no Antigo Testamento muitos profetas alcançaram níveis muito altos de poder. Mas o nível de autoridade deles ficou no estándar médio. Está aqui? Quer dizer, o poder e a autoridade são diferentes em si. O poder tem que ver com a manifestação da presença. Está aí? O poder tem que ver com a manifestação da presença. Mientras que a autoridade tem que ver com a manifestação do nome. O poder é uma influência sobre a matéria, sobre corpos, sobre o físico. Mientras que a autoridade, ela opera no intangível, no que não se pode tocar e não se pode medir. Está aí? Ambos são necessários. São os dois braços do homem. O poder e a autoridade. Quando eles trabalham junto, acontecem coisas tremendas, sobrenaturais. O poder libera a sobrenaturalidade em coisas visíveis. Quando você vê uma pessoa que está debaixo de uma descarga elétrica, quando você vê que ela sente manifestação, estremecimentos, quando você vê que ela sente sensações em seu corpo, ela está experimentando uma dimensão do poder. Mientras que a autoridade, ela age sem sinais físicas, ela age nas coisas intangíveis, como no mundo espiritual. Está aí? Ela muda o entorno, ela muda as circunstâncias. A Escritura nos diz no livro de Lucas, capítulo 9, aleluias, diz que Jesus reúne a seus discípulos. E havendo reunido os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para sanar enfermedades, e os enviou a predicar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? E verso 6 diz: e saindo eles, passavam por todas as aldeias, anunciando o evangelho e curando por todas as partes. Amém? Pode falar aleluia? Vamos ubicar-nos no tempo. Jesus foi ministrando ele autoridade e cura, quer dizer, o poder e a libertação. O poder e a autoridade foram operando na vida dele, trabalhando juntos ao longo de algum tempo. Nessas ministrações, ele foi apartando um homem aqui e outro lá, e foi chamando algum deles para que caminhassem mais próximo dele. Essas pessoas receberam um tratamento individual, elas tiveram um desenvolver, elas foram crescendo na relação e na experiência com o Senhor. Pero chega um momento que Jesus, de toda aquela multidão, de muitos ele tinha chamado, pero alguns em especial, ele os reuniu e falou para eles dizendo: eu os dou autoridade e poder. Está ali? A palavra autoridade tem que ver com uma delegação
de tudo o que leva o seu nome. O poder estava sempre apresentado na terra antes de Jesus. Até mesmo a autoridade. Pero a autoridade plena, ela só alcança o seu nível mais alto na vida de Jesus Cristo. Amém? Quando você se mexe na autoridade, você começa a entender que todos os comandos que você dá no mundo espiritual, o mundo espiritual ele começa a se curvar e obedecer aquilo. Nós já vamos chegar e vamos falar alguns testemunhos de coisas tremendas, de como nós temos visto a palavra de autoridade lançada numa vida, numa cidade e numa nação, e como ela se cumpre. A autoridade não é uma profecia. Está ali? A autoridade é uma ordem direta, é um mandato direto que sai de alguém que está investido com essa autoridade. Nós temos visto como Deus opera, liberando uma pessoa, uma cidade e uma nação. E são coisas extraordinárias que acontecem. Agora, há uma forma para nós chegar ali naquilo. Amém? A Bíblia nos fala de coisas maravilhosas. Diz que imediatamente, quando os discípulos saíram daquele lugar, eles começaram a fazer exatamente aquilo. A curar os enfermos e a libertar as pessoas dos demônios. As pessoas saíam. A Bíblia diz que eles começaram primeiro por pequenas aldeias, mas depois você vê o trabalho dos apóstolos nas mega cidades, nas cidades grandes. E a mesma autoridade que eles tinham treinado naquelas pequenas cidades se movia nas grandes cidades. Eles ressuscitaram mortos. Eles liberaram pessoas e regiões inteiras da influência e da opressão demoníaca. Como eles conseguiram se mover nesse nível? Se está anotando, vamos ali. Em primeiro lugar, são as condições para usar a autoridade. As condições para você usar a autoridade. A palavra autoridade implica potestade, domínio, superioridade legítima sobre pessoas. Seres vivos ou anjos. Quer dizer, é um investimento de tal poder para executar domínio. Você não pode separar a palavra autoridade da palavra domínio. Está ali? No sentido de Deus, o domínio não é algo errado. O domínio é algo acertado. Ele chamou o homem para governasse e dominasse sobre todas as coisas. Porque o domínio de Deus não é um domínio que destrói, senão um domínio que redireciona os caminhos, que coloca as coisas que estão tortas no caminho acertado. Amém? Então Deus entrega tal domínio para ser executado não só sobre uma pessoa que está num nível inferior. Estou falando palavras assim, já vou explicar. Num nível inferior, senão que te dá o mesmo domínio no mundo espiritual. O que significa no nível inferior? Significa que ela está sujeita à tua autoridade. Está ali? Você como ser humano, todos temos direito. Sin embargo, uma pessoa com um uniforme, ela toca o silbato e você para na rua. Está ali? Você é igual que ele diante da lei, mas ele está investido de um nível de autoridade superior a você, o qual faz você inferior a ele, no nível de autoridade. E você tem que obedecer. Talvez você seja muito mais forte, você esteja treinado, você possa golpeá-lo, você possa atacá-lo, pero aquela investidura daquele uniforme ou aquela carteira, aquilo que o identifica, você se somete a ele. E ele tem o poder de te dar ordens ao qual você tem que obedecer. Está ali? No mundo espiritual é assim. Deus teve que formou, montou esse projeto, montou esse desenho em todo as hierarquias do mundo natural entre os homens, para poder se manifestar e para poder levar um cumprimento de todas as coisas. Então Deus organizou dessa forma. Só que nós não entendemos que essa autoridade que Ele nos deu, assim como Ele nos deu entre os homens, é um paralelo da autoridade que o homem tem para se mover no mundo espiritual. Está ali? Antes de Jesus,
O homem não tinha essa autoridade contra os espíritos imundos, contra o mundo espiritual. Pero em Cristo Jesus, a partir dele, nós recebemos essa autoridade. Amém? Está ali? Glória a Deus. A primeira condição para usar a autoridade é que você tem que estar em Jesus. Ok? Simples e direto, pero vital. Você deve estar em Jesus. Amém? Isto é muito importante, no sentido prático. Há pessoas que vão fazer libertação, que vão ministrar a outros. E quando elas vão orar pelos demônios, pelos endemoniados, o demônio fala: você vai me dar ordem? Se você estava fazendo isto. Está ali? O nome de Jesus não é um nome para fazer exorcismo. Exorcismo? Não é um nome que exorciza. O nome dele só opera debaixo da santidade. Está ali? Então há muitas pessoas que se movem no nome de Jesus. Há ministros que se movem no nível do nome de Jesus. Mas você tem que se mover no nível da presença de Jesus. Qual é a diferença? O nome dele, muitas vezes, por misericórdia, aunque seja, funciona. Pero isso não te garantiza a sua condição espiritual. Por isso dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nunca os conheci fazedores de maldade. Mas Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos isto, fizemos aquilo em teu nome. E ele dirá: fizeram no meu nome, pero não na minha presença. Está aí? É uma advertência para nós. Se você quer usar efetivamente a autoridade, você deverá usá-la sempre debaixo da cobertura da santidade do Senhor, porque Ele só habita em meio da santidade. Então você não pode sair de Jesus, você não pode estar fora dele e tentar aplicar o seu nome, tratar de aplicar, porque o mundo espiritual, ele não se submeterá. E glória a Deus que não se someta, porque se somete é capaz que você fique enganado todavia e segue usando o nome dele sem envolver ele. Pero a Escritura diz: separado de mim, nada vocês conseguirão fazer. Estão aqui? Você vai pertencer à Real, ao ministério do MCI, ao ministério, não sei, seja qual seja seu nome. Mas você tem que entender uma coisa: quando você se mexe no nível espiritual, tudo o que você precisa é estar debaixo da cobertura de Jesus Cristo. Se você não está na cobertura dele, mesmo que haja uma unção corporativa, você não terá autoridade. Estão ali? Não confunda a administração do poder da presença de Deus com autoridade. Por isso eu comecei explicando: poder e autoridade são diferentes. Uma pessoa pode estar aqui e ela pode receber um manto de unção lindo, precioso, e você pode ver ela de pronto dançando debaixo do Espírito. Você pode ver até mesmo ela embriagada, mas isso não entrega autoridade para ela. Eu tenho observado a vezes, em alguns lugares, pessoas cheias do Espírito Santo, e pouco tempo depois, você voltar no mesmo lugar, e aquelas pessoas que estavam muito cheias do Espírito Santo, elas estão, que receberam uma impartição, um enchimento do Espírito, elas estão no mundo em pecados terríveis. E as pessoas, os irmãos olham e dizem: pero como? Se aquele recebeu tanto, veja que aquele está abaixo da unção. Por que ele está? Porque ele não entendeu o princípio da autoridade. A autoridade funciona quando você está em Jesus. A unção é gratuita, ela é para todos, a presença de Deus é para todos. E às vezes um dia eu mesmo cheguei a confrontar Deus: como é possível aquela pessoa que recebia tanta unção, como é aquilo? E Deus falou para mim: olha, eu dou o meu Espírito para todos por amor. Eu estava mostrando para ela como minha presença era boa, para que ela decidisse por meu Espírito. Mas ela decidiu por seus pecados e aborreceu a minha glória e minha presença. Está aí? Então,
como a graça, ela opera numa velocidade muito forte. E de pronto uma pessoa chega na igreja quebrada, com pecado, com coisas aí. Pero ela tem um arrependimento sincero. Ela se quebra diante de Deus. E Deus derrama de sua presença, do seu poder sobre ela. Porque Deus quer curar, quer restaurá-la. Deus quer, ama ela. Pero quando ela chega lá fora, ela não recebeu, ela não entendeu que o princípio da autoridade, ele funciona debaixo da submissão. Então ela não se somete aos princípios da palavra. E ela sai de Jesus. E quando ela sai de Jesus, mesmo havendo recebido a unção, ela vai apodrecer no pecado. Está ali? Estamos aqui? Sabe, é uma coisa muito simples para você entender. Pela palavra de autoridade, uma pessoa pode receber a cura numa reunião. E sair daqui e nunca voltar para Jesus. O poder operou. E todos aqueles cegos estavam ali. E todos eles receberam o mesmo impacto de poder. Mas só poucos deles entenderam que eles deviam voltar a se conectar com Jesus. Os demais receberam, guardaram o milagre no bolso e foram embora. Usar os olhos para adulterar e para pecar. Está ali? Então, o poder é tremendo. O poder nós precisamos, falamos continuamente do poder, ministramos o poder. Só que hoje estamos dando ênfase na autoridade, para que você reconheça as diferenças de como operam. Amém? Então, você tem que entender algo. A tua autoridade, ela está vinculada até um nível de submissão, de entrega, de conexão, de rendição, de contato com Jesus Cristo. Está aí? Pode dizer aleluia? É por isso que uma pessoa às vezes recebe muita unção e chega e diz: não, pastor, você não sabe, blá, 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 e confronta o pastor. Ela recebeu o poder, mas não receberá autoridade. Está aí? Porque a autoridade, ela está vinculada à submissão, mesmo que teu líder esteja errado. Pode falar aleluia? É difícil, mas é real. Se você quer mover-se num nível de autoridade, você vai aprender tudo que tem a ver com a submissão. Amém? Mas estamos vendo agora alguns padrões para usar a autoridade de Deus. Em primeiro lugar, você usará a autoridade sempre em Jesus. João capítulo 14, capítulo 15 nos fala dessas coisas. Não vamos ler agora. João 14, do verso 13 e 14. E também João 15, do 5 ao 7. Glória a Deus. Aí nos fala da importância de nós permanecer nele. Amém? Quando você permanece nele, nada pode te tirar desse nível de autoridade. Está ali? Pode falar aleluia? Em segundo lugar, conforme a natureza de Deus. Conforme a natureza de Deus. Isto é muito importante, porque a autoridade, ela não opera aislada do Senhor, nem de sua natureza. Esses dias temos aprendido muitas coisas respeito à natureza dele. João capítulo 13, verso 16, nos fala isto: o servo não é maior que seu Senhor, nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Aleluia. Quer dizer, toda autoridade que você recebe, ela é basada no nome de Jesus, na autoridade dele, mas é para cumprir a missão que ele te enviou. Está ali? Você quer ver um exemplo disso? No livro de Gênesis nos relata uma história. Abraão tinha seu filho, estava preocupado por ele e precisava que alguém fosse e trouxesse uma mulher para casar com seu filho. Ele deu determinadas características. Ele queria que essa mulher, ela fosse de sua mesma natureza, do seu mesmo povo, da sua mesma raça. Assim que ele pega a um dos seus serventes, seus escravos, servos, um dos seus servos, e o envia: vai lá e traz uma mulher para meu filho. Entrega a ele animais carregados de riqueza e de honra.
e manda ele com uma guarda. E lá vai ele. Agora, quando ele chega na missão, ele encontra aquela mulher. Ele pede a sinal se dá. Ele vai até a casa daquela mulher porque ele sabia que aquela tinha as condições para ser a mulher do filho do seu amo. Está aí? Então, ele se senta na mesa. A costume era, lavavam os pés, faziam festa, faziam um banquete, então davam honra. Ele se senta ali numa mesa e toda a família estava disposta para honrar aquele homem. E antes de que ele comece qualquer bocado de comida, ele fala: eu não conseguirei comer nada. Eu não posso pegar nada disto aqui. Antes de falar uma coisa: eu sou um escravo. Eu sou um servo, mas o meu Senhor, a quem Deus engrandeceu e deu honra e blá, 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 e fala a sua missão. Está ali? Essa é a figura do serviço. Jesus aparece sobre a terra. Deus dá testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Deus abre os céus. Pero antes de tudo, Ele vai ao deserto e Ele volta, predicando que o reino dos céus se estava aproximando sobre a terra. Ele não perdeu o foco da visão. Ele não perdeu o foco do mandamento. Jesus não veio estabelecer seu reino em meio dos homens, senão trazer a proximidade do reino do Pai sobre a terra. Jesus ensinou o princípio da autoridade. É por isso que todo o mundo espiritual se curvou diante de sua autoridade. E ele disse: assim como eu fiz tudo o que meu Pai me enviou, tudo o que Ele me mandou fazer, eu tenho feito. E do mesmo jeito, eu envio vocês para que façam todas as coisas como eu aprendi a fazer do meu Pai. Está ali? Quer dizer, eu entendo que os apóstolos receberam um ofício. Eles foram enviados com manto de autoridade, mas esse manto de autoridade é para toda a igreja. Num sentido mais prático, Deus entregou essa autoridade a cada um dos crentes. Ele os investiu de autoridade para representar o seu nome e para representar o seu governo sobre a terra. Pode falar aleluia? O que significa isto? Jesus chama ele e diz: vocês estiveram comigo, vocês viram como eu curei os olhos daquele homem, vocês viram como eu libertei aquele endemoniado, vocês viram como fiz isto e o outro. Agora eu preciso que vocês vajam pelas aldeias e façam exatamente igual como o que eu estive fazendo. Pero lembrem de uma coisa: vocês farão obras muito maiores das que eu fiz, pero jamais serão maior que eu. Está ali? Porque o servo não é maior que o enviado. O servo só é algo porque alguém o enviou. Fala para o teu irmão e diz: você só é alguém com autoridade porque tem alguém detrás de ti que te enviou. Aleluia. Amém? Vamos ir à parte prática. Em terceiro lugar, você deve servir os interesses do rei. Servir os interesses do reino. O que significa isso? A pessoa que é investida de autoridade, ela não busca nada para si mesmo, senão para o reino dos céus. Você não vai trazer libertação às pessoas porque você vai tirar algo, porque você vai receber algo. Você vai executar a autoridade do reino dos céus, porque você quer que o reino do céu seja manifestado entre os homens. Pode falar aleluias? Diga: toda a prioridade de alguém que tem autoridade é o reino de Deus. Não há nada fora dele. É só reino mesmo. Está ali? Há pessoas, irmãos, se você é usado para entregar uma palavra a uma pessoa, para arrancar as trevas, a escuridão de uma pessoa, isso não te dá autoridade para manipulá-la. Você não é o dono dessa alma. Você não é o dono desse chamado.
Você não é o dono desse ministério. Você não é o dono dessa família. A tua autoridade está para servir o reino de Deus. Tomara nós possamos ministrar as pessoas sem pegar absolutamente nada delas, porque esse é o princípio do reino. Está ali? A autoridade, ela vem para funcionar em qualquer lugar, fora dos nossos padrões, fora dos nossos interesses. Quando você compreende isso, teu nível de autoridade vai sendo acrescentado, vai sendo ampliado, teu nível de autoridade. E o mundo das trevas começa a compreender. Aqueles homens se juntaram ali e começaram a falar com os apóstolos: quanto custa para que eu possa receber esse nível de autoridade? Era algo desejável, porque eles viam que a força de domínio daqueles homens era sobre todas as forças do inimigo. Alguns disseram: nós já escutamos isso, agora já entendemos. É o nome de Jesus, é ler as escrituras, é contar algo de Jesus, fazer isto, blá, blá, blá. Então os demônios se sometem. E lá estão os dois irmãos, postos de acordo. Chegaram, disseram uma palavra, usaram o nome de Jesus, usaram o nome de Paulo. E os demônios disseram: a eles nós conhecemos, mas o nome de vocês não está no nosso livro. E você sabe, terminaram nus, pelados. Está ali? Porque eles estavam servindo seus próprios interesses. Eles não estavam preocupados no reino. Eles estavam preocupados na sua própria fama, no seu próprio benefício. Não havia autoridade. Está ali? Fala para o teu irmão: você tem que se mexer na autoridade, senão vai terminar nu. Parece brincadeira, mas há pessoas que começaram a fazer de pronto uma visão, tiveram isto, tiveram outro, e começaram a fazer um trabalho. Terminaram quebrados, furados, amaldiçoados, desprestigiados e blá, 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 blá. Porque Deus nunca mandou eles, nunca os enviou. Está ali? Vocês são pessoas que têm que compreender estas coisas. Tem que compreender o que é o princípio da autoridade. Irmão, tenho visto gente ser quebrada, esborrachada em todo lugar. Onde vem você? Venho com um amuleto, venho da guerra espiritual. O irmão era espiritual e você regressou todo quebrado. Mas isso segue acontecendo. Mas não é que a guerra espiritual te provoque tales coisas, porque senão Deus não te mandaria. É a falta de compreensão do princípio da autoridade. Quando você opera alinhado com o princípio da autoridade, nada você temerá. Nada temerá. Porque você está inserido debaixo de um poder que é muito maior que um grupo de pessoas. É o reino ativo de Deus na terra. Isso te executa, te dá a ti, te entrega um poder para executar as forças do mal. Te dá uma patente de autoridade, que o mundo das trevas não pode tocar a tua vida, não pode alcançar a tua vida. Está ali? Aleluia. Estão aqui? Eu vejo vocês muito olhando ali. Eu quero meter dentro do espírito de vocês, para que haja uma impartição nestes dias do princípio da autoridade. Amém? Para que você não sofra algumas das coisas que nós sofremos, mas que sim você obtenha vitórias como as que nós tivemos e ainda maiores. Jesus pagou um preço de sacrifício para que nós não nos sacrifiquemos. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Jesus e vivemos de sacrifício em sacrifício. Mas Ele nos chamou para viver de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Amém? Eu lembro os primeiros anos de ministério, se ativaram duas coisas, duas funções estranhas. A primeira foi a de mestre, ensinar. Eu passava ensinando a palavra, só a Bíblia mesmo. E a segunda foi a unção de libertação. Milagros quase nunca ocorriam, curas divinas quase nunca ocorriam. Agora era pegar endemoniado, a pessoa era liberta. Amém? Então as primeiras libertações eu fiz aos 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos.
Aí eu comecei, quando eu me converti, comecei a trabalhar no Ministério da Libertação. Amém? Você vê que com essa idade não é o tempo de formatura. Não é um tempo de se eu tenho 10 anos jejuando, eu tenho uma grande vida de oração, uma grande vida disto, do outro. Então como pode funcionar a autoridade? A religião nos tem ensinado que a autoridade, ela está proporcional a teu tempo de jejum e de oração. E isso está errado. Ok? Eu não estou dizendo que você não faça jejum e oração. É necessário. Só que a autoridade, ela está delegada em quem te enviou e não no que você consegue fazer. Pode suportar isso? Pode suportar isso? A falta de compreensão de que você só pode usar a autoridade quando Ele te envia e naquilo que Ele quer que seja feito. Então você vai não na patente que você adquiriu, nos méritos de seus joelhos, senão na voz que te enviou de trás. Então o nível de autoridade que você se mexe, ele não está sujeito ao teu corpo, senão à autoridade daquele que te enviou. Está aqui? Jesus teve uma vida de santidade, Jesus chegou todas as coisas, mas quando ele ia estabelecer a autoridade, ele sabia que ele tinha autoridade direta do Pai. Por isso depois, mais adiante, vamos ver, ele fala e diz: toda a autoridade que o Pai me entregou, eu a dou a vocês. Ok? Estamos aí? São paradigmas religiosos, são paradigmas que nós temos. Mas o inimigo, ele pode, irmão, você pode ser um grande apóstolo, por dizer qualquer um do ministério, porque hoje em dia a gente olha como se fosse isso o máximo, né? Mas você pode ser um grande apóstolo e estar orando para repreender um demônio e o demônio não vai embora. E você cansa. Vem um irmão por ali e de pronto o irmão discerne algo e fala 2, 3 palavras e o demônio cai fora. Está aqui? Porque ele está basado na autoridade de quem está enviando. E se aquele que envia te dá o discernimento, será muito mais efetivo. Amém? Está aqui? Eu aprendi nos primeiros anos que eu me converti, em seguida eu entendi que Deus tinha feito uma libertação muito jovem antes que eu conhecesse Ele. Ele tinha me libertado dos demônios. Quando eu tinha 3 anos de idade, aconteceu algo. Uma feiticeira apareceu em frente da casa e começou a fazer uma série de sinais no pôr do sol. E todos despacho. Esse dia, eu sendo criança, menos de 3 anos de idade, eu não dormi. À noite estive mal. Me levaram para o hospital e aí fiquei mal. Meus pais não eram crentes. Em resumo, eu terminei com um diagnóstico de tumores no cérebro e com poucos dias de vida. A coisa se agravou. Em poucos meses me disseram que eu tinha 15 dias de vida. E já estava drogado como uma pessoa, como um doente mental, com chaleco. E dopado, drogado, totalmente drogado para não trazer à tona pensamentos. Porque cada vez que saía daquele efeito, eu subia em cima das coisas, saltava de cabeça para partir a cabeça, golpeava contra as paredes, contra todas as coisas, permanentemente tentando me suicidar. Os médicos diziam que aquilo era feito de tumores que estavam muito grandes na cabeça. Está aqui? Você sabe que ambos reinos têm determinados poderes. Você conhece isso aqui no Brasil, mas que ninguém. Então, em resumo, meus pais me levaram numa pequena igreja, num bairro, nem sequer era de uma denominação, era dessas igrejas qualquer coisa, que tem nesses bairros ali. Mas o homem que estava lá tinha um som de Deus, tinha uma autoridade. E quando chegaram comigo com aquela coisa, me imagino, que chegaram comigo ali, ele falou: Deus vai curar essa criança, porque tem um propósito com ela, e muito cedo vai colocar o seu espírito sobre ela. Resumo, eu recebi a cura, um milagre, libertação, não sei, o que seja. Mas quando eu me converti e comecei a ler as escrituras, eu entendi o que tinha acontecido comigo. Que eu tinha sido possesso por demônios. E que os demônios tinham estragado a minha vida. E quase tinham me aniquilado, quase tinham me mandado para o outro lado.
Então me deu uma fúria santa aqui contra os demônios, contra os espíritos imundos. E quando lia nas escrituras que Jesus fazia libertação e curava as pessoas, e que jogavam e tiravam no fogo, e passava isto e o outro e ninguém podia, eu dizia: Deus, me dá pessoas para trazer libertação. No princípio eu não sabia como funcionava, eu não entendia como funcionavam os princípios. Não sabia nada de libertação, não sabia nada de como funcionava a autoridade, mas eu sabia que o que estava escrito aqui era verdade. Os primeiros endemoniados que eu fui orar, irmãos, eles estavam ali, se manifestavam na igreja, a mim tinham falado que a palavra os libertava. Então dizia: no nome de Jesus, pelo poder da palavra, seja livre. E fazia ar para o demônio. E não funcionava. Aí eu falava para o irmão: irmão, eu estive lá guerreando com aquele demônio e não saiu o demônio. O que acontece? E o que você fez? Eu coloquei a palavra para ele. Aí, irmão, não é a palavra assim, não é um amuleto, você tem que falar a palavra. Aí estava. Então eu agarrei minha Bíblia e marquei todas as palavras que falavam de libertação, de sangue. Glória a Deus. Então quando os demônios se manifestavam, eu chegava e dizia: agora no nome de Jesus, escute a palavra. E começava a ler a palavra. Quando eu lia tudo e não funcionava, eu seguia, começava de novo. Assim que o demônio dizia: você já leu isso. Diga: Deus perdoa a nossa ignorância. Se Deus usa um bruto como esse homem, há esperança para mim. Mas chega um momento que o entendimento cai sobre você. E depois da primeira libertação, isso é como a primeira vez. Depois da primeira vez, aleluia. Ninguém mais esquece, glória a Deus, irmão. A voz da sabedoria. Depois que eu vi, uau, agora eu entendi. Há um momento você está orando, não parece que não acontece nada, mas de pronto algo cai em você. E é a mesma palavra, é o mesmo. Mas aquilo é irresistível. Eu entendi, funciona. Dá resultado. E meu coração ficou empolgado. Agora é possível, agora eu entendi isto. Agora eu sei o que essas pessoas sentem. Agora eu vou orar por elas. E eu comecei a sair a um lugar e outro. Eu orava: Deus, Deus, não me deixe nenhum dia sem que eu liberte uma pessoa, pelo menos em teu nome. Eu saía a procurar os endemoniados. Em primeiro lugar é a igreja. Você fica rindo. Onde Jesus fez a primeira libertação? No templo. Os maiores endemoniados estão na igreja, irmão. Geralmente perto do pastor. Os diáconos são os primeiros suspeitos. Cadê a liderança da igreja? Levante a mão. Lá estão escondidos eles, ó. Fala aleluia. Nas ruas, em qualquer lugar, eu queria ver aquelas pessoas. E quanto mais endemoniado, que lindo, aleluia, glória a Deus. Era treinamento vivo. Você vê os gêneros, o demônio, quem entrou, quem não fala, não fala. Qualquer coisa, o assunto é pá, que fosse embora o diabo. Amém? E o diabo começava a sair, as libertações começavam a acontecer. E o paralelo das libertações, começavam a ver milagros, curas das pessoas. Pessoas que estavam oprimidas. Glória a Deus. Aqui perto mesmo. Perto mesmo. Meu Deus, manda fogo aí, Jesus. Está todo mundo acordado aí? Olhe para seu irmão e diga: você também está suspeito. Vinte. Glória a Deus. Uma hora. Ok. Estão ali? Pode falar aleluia? Muito bom. Trouxe decreto aí. Então está. E a coisa começou a funcionar. A coisa dava resultado. E não é a coisa mais linda que você vê o poder de Deus em ação.
Você perguntava às pessoas, eu vivia assim, eu fazia isto, 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 e agora tudo isso foi embora. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Você escutar, irmão, coisas inimagináveis do que as pessoas vivem quando estão oprimidas por espíritos imundos. É inimaginável para um ser humano pensar toda a podridão que pode suportar um ser humano, irmãos. Você vê como o diabo é tão sujo, tão amaldiçoado, que ele pode não só aprisionar, senão esmagar. Há coisas que são pior que a morte. E um ser humano vivo suporta tal extremo de podridão pela consequência da opressão dos demônios. Está ali? Mas vê o poder do nome do Senhor. Vê sua sangue lavando, limpando essa pessoa. E coisas que você vê que essa pessoa ficaria traumada por muitos anos. De pronto você vê ela como uma criança recém-nascida, como um menino, cheio de sonhos, de esperança, com tudo aquilo lá atrás, pero renascido, restaurado, ressuscitado. Te traz uma satisfação que você não pode voltar a ser o mesmo. Você diz, Pai, se é só isso, se é mesmo que, irmão, você deixa de sonhar com plataforma, com isto, com coisa linda, louvar, adorar, que coisa maravilhosa, que privilégio dos adoradores, de poder estar só na santidade de Deus, 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 Deus. Agora você, por ver o fruto do poder da libertação, você não tem medo de ensujar suas mãos, sua mente, seu coração, metendo-se no problema dessa pessoa, para tirar até o último demônio, para provar que o poder de Jesus é maior que toda podridão, que toda escuridão, e que ainda a luz, ela tem vitória sobre as trevas. Aleluia, aleluia. Há pessoas que diziam, não vamos a tal lugar porque lá é muita opressão. Não vamos naquele outro lugar, não, chegar naquele lugar é terrível, a casa daquela pessoa. Eu dizia, aonde é? Eu tratava de ir lá. De verdade, irmão. Porque agora, eu tinha 14 anos, pais separados, sem pai, sem nada. Quando eu vi que Jesus, uau, agora Jesus é o fortão que eu nunca tive. Primeiro dia que eu fui na escola, tomei uma paliça, irmão. Mas que paliça que tomei? Não tinha irmão, não tinha amigo, não tinha ninguém para proteger. Tomei paliça. Então eu aprendi na escola a tratar com esses problemas cara a cara. Era magrinho, mas eu vi algumas coisinhas ali. E não muitos se metiam comigo. Ou quase endemoniado, talvez. Mas agora, por primeira vez, eu conhecia que vinha alguém que tinha um nome que ninguém podia com ele. Eu vi que Jesus era invisível, que esse não arremangava para trás, esse não deixava uma vida com demônios. Sempre ele libertava as pessoas. Está entendendo? As cidades, as pessoas, os lugares eram libertos. As pessoas, as suas casas, irmão, eu não tenho, sem algo sair do roupeiro, há algo aqui, irmão, fazia libertação de armário. Libertação da cama, libertação das fotos, libertação disto, do outro, pensar a liberar todo o ambiente de opressão, até que a glória de Deus ficasse reinando na casa das pessoas. E o ministério crescia, a igreja crescia, porque nós não éramos um ministério de palavra, irmão. O poder de Deus estava ativo ali. Não era diácono, não era isto, não tinha nenhum título, irmão. Só eu, o irmão Davi, moleque de 15, 16 anos. Pero o diabo sabia que o nome de Jesus funcionava e que tinha autoridade, que ele não podia segurar as pessoas. Está ali. E Deus te leva a fazer aquilo. Passados os anos, eu lembro de uma cidade, eu contava para o Maurício outro dia, eu lembro de uma cidade, eu estava naquele lugar, pregando, ensinando a palavra, e os curas católicos, da igreja católica, mandavam as pessoas, uma notinha, vai lá na igreja, naquele lugar, ali tem um homem assim, peça uma oração, ele pode te ajudar em teu problema. Mandavam um endemoniado para nós, aleluia. Está ali? Porque havia um reconhecimento da autoridade de Deus funcionando. Está funcionando.
Você não viu o poder, a ação desse poder, dessa autoridade, porque você não deixou que isso ocorresse. Você fica, mas quem sou eu? De onde? Ué, para que vamos aos encontros? Para que vamos aqui? Não é para formar nossa identidade, nossa posição em Cristo? Para que estamos na igreja? Não é para restaurar os princípios da Escritura, para abrir nosso entendimento? Então, se você é um filho de Deus e caminha em santidade, mesmo que você não saiba, a autoridade está sobre você. E ela funciona. E ela existe para as outras pessoas. A autoridade não é para você, é para os demais. Essa é a diferença. O poder é para você e é para outros. Agora, me demonstre uma forma prática como você pode usar a autoridade em você. Não existe. O poder você pode usar em você e em outros. Mas a autoridade, ela não opera em você. Ela opera fora de você. E é por isso que Deus deu aos seus discípulos autoridade. Eu estou enviando, vajam naquele lugar, vajam no outro, no outro, no outro. E eles tinham uma preocupação, era o reino dos céus. O problema é que nós não podemos pegar a autoridade como para algo nosso. A autoridade é para servir o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores. Amém? Como faço isso na prática? Se eu trabalho, como faço isso na prática? Se eu tenho família, se eu tenho responsabilidade, se eu tenho ministério. Quando você quer, você encontra a forma. Quando você quer, você encontra o tempo e a hora. Eu vinha de uma situação muito humilde. Eu lembro que eu levantava às 5 da manhã para estudar. Às 8 da manhã entrava num trabalho. Saía às 12 horas. 12 e poucos minutos eu já estava orando. Até às 4 da tarde. Como eu quase nunca tinha almoço, assim que eu não almoçava. Às 4 da tarde eu tomava banho, ia estudar, saía às 8 da noite, 8h30, ou estava na igreja, passados anos estava no instituto, e chegava na minha casa quase meia-noite, para comer algo. E ao outro dia, às 5 da manhã, estava acordado de novo. Está aí? Eu faz muitos anos que eu não lembro de ter dormido muitas horas. Faz muitos anos. Está ali? Mas você entende que tem uma prioridade, é o reino de Deus. Você tem que fazer o reino de Deus funcionar. Ele te chamou para aquilo. Eu lembro daqueles dias em que eu chegava na igreja e pensava a dizer: Deus, vem aqui, faz algo com a minha vida, usa a minha vida para algo. E quando terminava as reuniões, 10h30, 11, eu não conseguia voltar para minha casa mesmo sabendo de tudo que eu precisava. Senão que eu tinha que andar pelas ruas da cidade, orando pelas pessoas e falando que Jesus era o Senhor e estava para voltar. Está ali? O treinamento que eu aprendi não foi lendo o livro de Watchman, não foi lendo o livro de tal e tal, que foram de muita bênção. Depois que Deus amadureceu algumas coisas. Mas eu aprendi a ver o princípio da autoridade só por a escritura e a prática na caminhada. Está ali? O que nós temos é que nós pegamos tanto, enchemos tanto a cabeça, que perdemos a coisa mais simples, que é a paixão que te move para o reino de Deus. Jesus chamou a todos a eles. E antes, a titulação de apóstolo não é um grado, não é um rango, não é um título, não é um diploma. Deus chama eles e diz: eu acabo de ver todas estas pessoas, essas multidões, e eu não consigo atendê-las. E meu coração está cheio de compaixão. A Escritura diz: e vendo as multidões, teve compaixão delas. Então ele se perguntou: o que eu faço? Como eu posso libertar todas estas pessoas? Elas precisam do contato, da administração pessoal. Não massiva, senão pessoal. Então olhou e disse: o que tenho mais próximo são eles. E os deu autoridade. E os enviou. Está entendendo? Não porque eles eram lindos, senão porque havia compaixão por aquelas pessoas. Está ali? Essa é a força do reino.
É o coração do reino. Quando você se mexe nisso, irmão, você vai se mover na rapidez, você vai ir para um lugar e outro, não dará descanso a seu corpo, a sua alma, porque as pessoas precisam daquilo. Se você entende isso fazendo numa pessoa, você vai amanhã fazer com 5.000, com 10.000. Já vamos ver como ampliar esse nível de autoridade. Mas estou sendo prático agora com vocês. Estamos aqui? Porque se você não aprende a ser fiel e ministrar esse poder, essa prioridade do reino com você não ministrará jamais com as multidões. Estão ali? Mas quando você faz com corpo irmão, fazer a libertação de uma igreja, de uma cidade, é o mesmo que liberar uma pessoa só. Libertação de uma pessoa só. É o mesmo princípio, só que amplificado. Por isso você tem que aprender a fazer certinho com um só. Ok? Diga, eu vou usar a autoridade para a libertação das pessoas. Porque esse é o propósito dela. Se que falamos, terceiro lugar, é o poder do reino de Deus. Essa é a prioridade, amém? Ok, a palavra nos ensina muitas outras coisas, mas eu vou ir rápido, eu quero chegar, tudo isto é introdução para chegar nas 7 coisas que faz autoridade. O terceiro, você serve o reino de Deus. Em quarto lugar, há um poder escondido em seu nome. Fale, há um poder escondido em seu nome. O nome de Jesus, amém? Filipenses capítulo 2, verso 9 nos fala de uma forma impressionante sobre aquilo. Filipenses 2, do 9 ao 11. A escritura nos diz uma coisa, que há muitos nomes. Fale, há muitos nomes. Nomes por gêneros. Espírito de temor, espírito de perversão, espírito de pobreza, espírito de envidia, espírito de licenciosidade. Nomes no Brasil. Tranca-rua, Iemanjá. Jogue nome dos demônios aqui no Brasil. Pomba Gira, outro nome. Preto Velho. E por aí vai. Hein? Há muitos nomes. São nomes de espíritos imundos, são nomes de demônios que tomam as pessoas, que se apoderam das pessoas. Você nunca vai conseguir aprender todos os nomes. Porque cada vez que você expulsa um, vem o outro detrás e diz: ó, meu nome não é esse. Porque o diabo começa a falar. E você nunca vai saber todos os nomes. Pelo tanto, qual é a receita? Você tem que saber o que é o nome de Jesus. Você tem que saber a autoridade que é no nome dele. Amém? E o nome dele é efetivo o suficiente para destruir qualquer outro nome. Se você entende isso, você vai operar no nível pessoal. Pero um dia Deus vai amplificar e te vai colocar diante de um grupo de pessoas. Te vai colocar diante de um grupo de discipulado, diante de uma obra, diante de uma cidade, diante de uma nação. Equipes proféticas, quando você vai fazer um ato profético, você não está fazendo uma igreja, você está fazendo uma região. E há nomes que se manifestam nesses lugares. E do mesmo jeito que o nome que se manifesta no corpo de uma pessoa, há nomes que se manifestam para aprisionar uma região inteira. E você precisa libertar. Você precisa dar comandos, soltar uma palavra que seja específica. Então há uma chave que eu vou passar para vocês. O importante não são todos os nomes que tem numa vida, senão qual foi o primeiro. Ok? Então o que você precisa é discernir no momento da libertação, para saber dentro da pessoa qual foi o primeiro espírito imundo que entrou nela. Se você discerne o primeiro, que é o antigo, o mais antigo, se você sabe qual é o nome dele, então todos os demais que entraram depois, eles vão embora, porque o dono da casa foi removido. É um princípio muito simples, pero efetivo, poderoso, prático. Quando você pega isso, você expulsa o demônio aqui, e os demônios tentam se manifestar para que você se distraia com eles, com um com o outro, e vai expulsando. Mas há pessoas que têm muitos demônios. A verdade é, eu sei que tecnicamente não são demônios, são espíritos imundos, mas falam sim num sentido genérico, tá? Porque estamos falando de autoridade hoje e não de demoniologia. Ok?
Pero esses espíritos imundos que habitam ali, eles são todos distratores, porque eles são guardiões do espírito imundo mais antigo. Por lo tanto, o que invade primeiro é o que se reserva o direito da legalidade de possuir essa pessoa. Ele é o dono. E ele é o que abre o caminho para todos os demais. Então, se uma pessoa tem muitos espíritos imundos, e você vai expulsar 1, 2, 3, 10, 12, depois já fica longa a coisa. E você não consegue tudo aquilo. Um dia, as coisas que a gente comete os erros, né? Mas Deus igual se manifesta, amém? Assim que não tenha medo de errar, tenha medo de não fazer nada. Ok? Um dia eu peguei uma pessoa, estava fazendo uma campanha de libertação. Blá, blá, todo o dia demoniado aqui e ali. Chegou um e eu vi que tinha muitos demônios. Então eu olhei para ele e ordenei: no nome de Jesus, eu ordeno que saiam todos os demônios de você, um a um, que saiam pelo ar agora. E a pessoa, saiu 1, 2, 3. E eu segui orando por outros. E já estava, os pedaços para a libertação era metade deste prédio. Só o lugar onde eu libertava as pessoas. Assim que imagine quantos demoniados havia por ali. Sem cadeira. E essa pessoa seguiu orando. Foi, irmão, Deus vai seguir fazendo a obra, vai já para essa casa. E ele foi para casa. Ao outro dia eu estava no culto, na reunião, tudo a louvor, adoração, e eu subo a pregar. E eu vi o homem lá. Irmão, Senhor me perdoe a minha ignorância. Chegou o momento da libertação. O homem estava lá. Eu fui orar pelo homem. E o homem estava. E os demônios saíam, irmão. E você perguntava qual é tal coisa. E saía outro. É uma lista interminável. O homem tinha uma legião de demônios. São 5 legiões, não sei quantas legiões. Saiu 60 por minuto. Cada segundo um. Tuc, 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 tuc. Eles estavam saindo 1 a 1. Parece brincadeira, mas há tanta autoridade na tua palavra, irmão, que os demônios obedecem. Está entendendo? Por isso é a compreensão, porque o nome de Jesus é inalterável. Então eu aprendi agora. Sai este, aquele outro, pô, saiam todos. Fala aleluia. Outro momento estava libertação. Senhor, que teus cerco de anjos estejam ao redor desta pessoa. Aí repreendia demônio, fora, 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 não saía nada. Aí um falou: nós não conseguimos sair se os anjos não deixam nós passar. Viu? Você vai aprendendo. O melhor que eu aprendi foi de uns brasileiros lá da fronteira, uns gaúchos. Não vou falar que era um paulista, esse que era um gaúcho. Um deles estava orando, fazendo libertação. E o demônio disse: eu não saio não. Por que você não quer sair, demônio? Você tem que sair no nome de Jesus. Não, se você não coloca a gravata, eu não saio. O irmão colocou uma gravata. Sai agora. Não saio não. Por quê? Porque eu estou parado. Tenho que me deitar. Se eu me deito num colchão, eu saio. Tragam o colchão. Trouxeram um colchão e colocaram o irmão. Aí os irmãos: sai agora no nome de Jesus. Não saio não. Por quê? Porque eu estou com sede. Deram água para o irmão. Tomou água. Sai, demônio, agora. Sai no nome de Jesus. Não saio não. Por quê? Oh, você está me obedecendo faz tanto, quer que eu saia agora? Parece brincadeira, mas são experiências da libertação. Você tem que discernir, porque você não está para falar nem para dialogar com demônios. Eu não escuto demônio, nem espírito imundo, nem nada. Oh, não fala nada, não quero saber. O que eu preciso saber, o Espírito de Deus já me ensinou, que a sangue de Jesus está sobre ti. Mas demônio, espírito imundo é mentiroso. Eu não preciso informação, eu não preciso revelação por espírito demoníaco.
A revelação que ensina todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então o primeiro para o demônio é: fica calado. Fecha a boca em nome de Jesus. Outra coisa, a prática da libertação, para usar a autoridade, é ordenar que quando saem os demônios, os espíritos imundos, que eles não destruam nem estraguem o corpo. Ok? Porque eles, quando vão sair, eles tratam de fazer o maior estrago possível. Físico, orgânico, psíquico, na mente, em todas as áreas. Tratam de desprender toda a podridão que eles conseguem para afetar essa pessoa antes de sair. Está ali? Por isso você tem que usar o nome do Senhor, que é uma palavra de autoridade que você tem, para ordenar que eles saiam daquele lugar sem deixar destruição. Amém? Pode falar aleluia? É o mesmo na igreja, irmãos. Quantos pastores aqui tem? Adelante, irmão, todos os pastores. Um pouquinho mais. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vai, não consegui ver, glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando você está libertando a igreja, você tem que dar esses comandos. Porque você expulsa o espírito de divisão, o espírito de ira, de confrontação, de blá, blá, blá da igreja. Mas fica todo apodrecido o corpo. Então você tem que ordenar que ele retire toda a podridão e leve consigo, não uma pessoa, a podridão espiritual, da alma, do coração das pessoas. Está ali? Viu como são os mesmos princípios? Por isso você tem que aprender a libertar bem as pessoas e conhecer como funciona a autoridade, porque amanhã Deus te dará. Olha, aqui tem um grupo muito grande de servos. Amém? E quem não é pastor é líder de célula, líder de casa de oração, líder de grupo de tal e tal, e você tem uma autoridade ali. Porque o que você não entende é que Jesus falou disso: ó, todos que tu me destes, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho de perdição, que esse nunca foi meu filho. Não pense que na igreja temos filho de perdição. Não temos filho de perdição. Judas era alguém que Deus permitiu que ele entrasse dentro para pegasse toda a informação e levasse para o diabo. Senão o diabo não ia conseguir matá-lo e ele tinha que morrer. Jesus enganou o diabo. Está ali? Está ali? Ok? Pero o nome de Jesus é efetivo no momento da libertação. O nome dele é sobre todo o nome. Irmãos, pastores, ministros, há nomes em seus bairros de potestades, de poderes. Há nomes de correntes religiosas que começam a se manifestar em sua região. E você tem que saber que ainda aparecem nomes, mesmo que sejam nomes modernos, sejam nomes de nossa geração. A Escritura diz que o nome dele é sobre todo o nome que se nombra deste século, deste tempo e ainda dos tempos vindouros. Ok? O diabo tem uma máquina para fabricar nomes, mas Deus conserva só um. O nome que ele entregou ao seu Filho Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para esse nome? Amém? Aleluia! Proclamar a glória da cruz. Proclamar a glória da cruz é outra coisa necessária no momento para usar a autoridade. A autoridade não radica na nossa santidade, no nosso tempo de permanência, no nosso tempo de jejum. Lembre, a autoridade radica, neste caso, estamos falando especificamente da obra que Jesus fez na cruz, no sacrifício dele. Amém? Por seus méritos, por seu sangue derramado, é que nós temos vitórias. Você não pode dizer: oh, esta pessoa é muito boa, ela tem feito isto. Senhor, lembra-te dela. Não, 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 não. Aqui isso na libertação não funciona. Ok? Na libertação é: Deus, ele poderá ser pecador, mas a acta que é contrária ao meu irmão, que é contrária a esta pessoa agora, ela foi cravada na cruz. Toda acusação que era contra ela, toda a legalidade que os espíritos imundos têm contra essa pessoa, já foi anulada e quebrada na cruz por Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele olhou para aquilo, destruiu aquilo e despojou a legalidade, as vestes de autoridade de todos os espíritos imundos na cruz. Amém? Pode falar aleluia? Diga: eu tenho essa autoridade, porque toda acta que era contrária à minha vida,
ela foi anulada na cruz por Jesus Cristo. Amém? Colossenses 2,15, já notaram, né? Em sexto lugar, reconhecer a Jesus como o Rei. Reconhecer a Jesus como o Rei. Amém? Ele é a máxima autoridade sobre os céus e sobre a terra. Não há outra autoridade. O Rei representa a máxima autoridade. E Jesus é o Rei do universo, dos céus e da terra. Amém? Aleluia. Ele diz que ele tomou a forma de servo. Pero no momento de usar autoridade, você não usa autoridade como servo, sino como embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Está ali? É uma coisa, irmãos. Nós temos que aprender que há momentos e momentos. E assim como Jesus é príncipe, é admirável, é o Rei, é o Senhor, é a vida, Ele tem diversas manifestações. Você tem diversas manifestações de acordo com o tempo. Explico isso de outro jeito. Há momentos que você é um adorador. Estamos certos? Você pode adorar deitado, parado, de qualquer lugar. Há momentos que você é um intercessor. Você está de joelho quebrado, suplicando a Deus, por você ou por alguma coisa, mas você está intercedendo. Mas no momento da guerra, no momento da libertação, seus joelhos nunca devem quebrar-se. Porque você está representando a autoridade. E quem se deve dobrar, os joelhos que se devem dobrar nessa hora, é os joelhos das trevas. Porque a Escritura diz que diante do Senhor, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Pode falar aleluia? Isso significa que você tem o quebrantamento no íntimo, você tem o quebrantamento no secreto. Mas quando você está no momento da batalha, você não dobra os joelhos. Ok? Você está firme ali, para usar esse nome. E você traz a autoridade dele. É diante do Rei dos Reis que você tem que inclinar toda a terra. Amém? Ok. Seguinte. Ponto número 7. A autoridade, ela é delegada. Fale, toda autoridade que eu recebo, ela é delegada. Qual é a maior? A autoridade que vem pela obediência ou a autoridade que vem pela delegação? Qual? A autoridade que vem pela obediência ou a autoridade que vem pela delegação? Será? Já temos um tema para debater. O debate de hoje é delegado ou submissão. Nenhuma é maior que a outra, irmãos. Você precisa desses dois princípios para executar a autoridade. Se você não é um homem sujeito a outra autoridade, se você não está debaixo da submissão, você não pode executar a autoridade. Ok? Mas, se você vai só no poder da submissão, você não vai poder executar a autoridade. Porque a autoridade, ela é delegada, não é conquistada. Está ali? Deus falou para o primeiro homem e disse: eu te entrego toda a autoridade. Disse de outra forma, disse: você deve de governar. Lembre que a autoridade é governo. Você deve governar sobre todas as coisas. Amém? Isso involucra tudo. Mas depois, ele perdeu a submissão. E quando ele perdeu a submissão, ele perdeu o poder delegado. Está ali? Pode falar aleluia? Jesus faz aquilo. Jesus vem como delegado e como alguém que se submeteu. Jesus tomou a forma, diz a Escritura, como de servo, como de escravo. E sendo tão simples, tão servo, Deus o exaltou ao máximo e colocou ele sobre toda a autoridade. Amém? Então nós recebemos esse poder e essa potestade. Ok, pode falar aleluias? O que é autoridade? A autoridade, ela é geográfica. Fale, autoridade geográfica. Estamos tocando alguns fundamentos
que muitos deles você deve ter recebido. Mas vamos fazer uma ativação agora com uma aplicação muito maior, amém? Para a igreja, como corpo. Por que a autoridade é geográfica? Porque cada credencial que Deus te entrega de autoridade, ou que você recebe no mundo natural, ela tem uma limitação geográfica. Ok? Isso significa que um policial de trânsito aqui, ele é uma autoridade. Ele vai lá no Chile, ele pode tocar o silbato, né? O apito. Ele pode tocar o apito todo dia. Com sorte, só uma moto o atropela. Porque ele está fora de sua jurisdição. Então a autoridade, ela é geográfica. Pode falar aleluia? Há pessoas que recebem muita autoridade. No nível da libertação, isso não te habilita para a guerra espiritual. Está aí? E há pessoas dentro da guerra espiritual que recebem determinados níveis de autoridades. Então tua autoridade, o teu raio de ação está limitado por aquele que te envia. Ok? Por isso as equipes, os grupos proféticos, se te dizem, vaja lá na montanha do Tapioca, e vaja, e ore, e faça isto, e volte, você vai no Tapioca, faça aquilo e volta. Mesmo que no caminho você encontre velhinhas com necessidade, almas para evangelizar, outro monumento para repreender, outras coisas para fazer ato profético, você segura. Porque a cobertura é efetiva lá. Nesta outra área ela não é efetiva. Você nunca se perguntou por que Elias se deprimiu? Uma das coisas que Elias sofreu depressão, depois de sacrificar todos os profetas de Baal ali e cortar a cabeça deles, é que ele sabia que naquela região ali, ele tinha uma jurisdição. Ali o fogo desceu. Ali ele passou a faca e matou os inimigos. Pero lá do outro lado da montanha, naquele outro território, a jurisdição era de Jezabel. Viu? E mesmo fazendo tudo aquilo, ele não conseguia ir lá para matar os seus inimigos. Está aqui? Fale, a autoridade geográfica. Ok, então ele não conseguiu ir lá. E você deve saber que você recebe um manto de investimento para determinados lugares. Pode falar aleluia? Ok. Sobre que nós temos autoridade? Temos autoridade sobre muitas coisas. A primeira autoridade é sobre a carne que combate contra nós. Amém? Fale, eu recebo autoridade sobre a minha carne, de onde procedem todos os seus conflitos, seus pleitos, suas disputas, etc, etc. O apóstolo diz, tudo isso procede dos desejos que estão em vossa alma. Eles combatem contra você. Ok? Fale, para eu ter autoridade lá fora, eu preciso ter autoridade aqui dentro. Amém? Ok. Temos autoridade sobre esses espíritos imundos. Espíritos imundos é aquilo que opera dentro dos corpos das pessoas. Tudo que as pessoas têm dentro, que tem diversos nomes, se chamam espíritos imundos. Ok? Aqueles que têm curso de batalha espiritual, está por aí escrito, se refere àqueles espíritos de Gênesis 6, pós-dilúvio. Ok? São espíritos que não têm corpo, pero que desejam todas as coisas em abundância, pero nunca se saciam. Como eles nunca ficam saciados, então eles ficam ocupando as pessoas. Ok? Dá para entender isto? Dá para entender? O que nós expulsamos do corpo das pessoas então? Ok. Em segundo lugar, temos autoridade contra demônios. Os demônios não estão nas pessoas. Os demônios estão em torno das pessoas. Aqui já é outro nível de autoridade. É uma amplitude da unção geográfica, da autoridade geográfica, ok? Os demônios são esses que trabalham com, que se fazem chamar diferentes nomes, pero que trabalham com o bruxo de esquina, com o outro dali, o outro de lá, ok? Esses são espíritos demoníacos que se mexem sobre a terra, e eles trabalham
em aliança, em pacto, com determinados homens que o servem, e eles servem a esses homens. Ok? Está ali? E você fala: eu tenho autoridade sobre todo espírito imundo e sobre todo demônio, no nome de Jesus. Amém? Mas você tem que fazer a diferença entre uma coisa e outra para ter a palavra de autoridade. Ok? Ademais disso, você tem autoridade com todo, sobre todo o resto de espíritos. Chame-se o nome que se chame. Na guerra espiritual, você vai confrontar, na guerra espiritual, de demônio para cima. Ok? Libertação não é guerra espiritual. Guerra espiritual não é libertação. Estamos entendendo isto? A nível de pessoa é libertação. A nível regional é guerra espiritual. Estamos aqui? Então, a nível regional, você vai encontrar potestades, principado, você vai encontrar um monte de coisas que está no nível da guerra espiritual. E essas coisas têm que ser desplaçadas. Jesus fez o seguinte: Jesus, a vitória dele foi em processo. O primeiro é o cumprimento da profecia, o nascimento de Jesus. Depois Jesus toma autoridade sobre os espíritos imundos e sobre os demônios que estavam na terra. Está ali. Pero quando Jesus morre e ressuscita, somente depois da ressurreição, ele é restituído na posição original que ele tinha antes de vir à terra, com o Pai. Amém? Então ele recebe toda a potestade e toda a autoridade. E ele chega a seu discípulo e diz: agora sim vocês podem me tocar, vocês podem estar comigo. Eu quero dizer algo a vocês. Eu recebi toda a potestade sobre os céus e sobre a terra. Estamos ali? Então aí é autoridade sobre trono, sobre domínio, sobre qualquer coisa. Fale: eu recebi essa autoridade. Porque ele falou: toda a potestade que eu recebi do meu Pai, eu as entrego. Amém? Fala para o teu irmão: você tem todo o poder e toda a autoridade no nome de Jesus. Amém? Tem poder, só numerando, sobre a natureza, sobre os recursos naturais, sobre os homens, sobre cidades e nações. Em todos esses ambientes se manifesta a autoridade. O que significa isto? Para concluir, que quando você sabe como você amplia a unção geográfica, você sabe como você pode ampliar para cada vez conseguir um maior, atingir maior número de pessoas no nível da autoridade? Há um jeito, há um sistema bíblico. É a palavra da fidelidade. Essa é a chave. Se você é fiel nisto, eu te dou uma porção maior. Se você é fiel naquilo, eu te dou uma porção maior. Se você é fiel naquilo, eu te daria uma maior, uma maior, uma maior. Até que você me diga, você me peça as nações, e eu te entregaria as nações. O problema é que nós queremos saltar daqui para lá, sem passar por todas as etapas do meio. Jesus, ele disse: eu venho com uma função. Eu sou a árvore verde, pero eu sou o grão de semente, eu tenho que morrer. Se eu não morro, eu não vou levar fruto. Então ele não questionou se ele tinha habilitamento, se ele tinha visto a criação, se ele tinha feito isto ou outro. Ele só tinha que fazer algo. Ele tinha que chegar a morrer. Essa era a sua missão. Então a autoridade que ele se moveu, ele foi a nível da terra. Pero quando ele morreu, então o Pai o coroou de toda a glória. Ele veio para mostrar-nos o caminho. Amém? O caminho da fidelidade. E quando você opera nisso, Deus te encontrará algo mais. Pode falar aleluia? Fale para teu irmão: você não vai recortar caminho. Você vai seguir o caminho da autoridade, que é um caminho de sacrifício, de submissão, de fidelidade, para que Deus te dê uma porção ainda maior. Mesmo que você veja longe, você não pode saltar longe. Você só pode ir aonde tuas pernas alcançam no próximo passo. E depois outro mais e outro mais. Amém? Eu lembro aqueles anos em que eu ministrava a libertação para as velhinhas que nunca foram na igreja, nem irão.
nos bairros mais pobres, nos lugares mais recônditos da terra. Eu lembro daqueles dias, pastor, quando um desses dias eu saltando um poça de água, Deus falou para mim, e eu lembro a cena, eu lembro a cor da água, o pasto verde que tinha no campo e a cor dos sapatos, porque eu andava com o sapato da minha mulher. Porque no meio de uma pobreza, irmão, de uma miséria, de uma crueldade econômica, eu pegava o sapato dela apertado e colocava. Eu tinha só um par de sapatos e rasgou fazendo missão. E quando eu saltei aquele coisa e vi meu sapato, foi me deprimir, vendo o sapato saltar aquela poça de água. Deus falou para mim, estes são os confins da terra, e daqui te levarei diante das multidões. O diabo lá, ele estava doendo-se, rangendo de dentes. Mas nunca fiz aquilo com um desprazer, nem nunca servi a Deus como uma carga. Foi um prazer fazer cada coisa. Cada momento, cada tábua sobre a qual dormi, cada vez que peguei chuva, cada vez que pedalei 130 quilômetros para ir pregar. Cada vez que anduve naquelas estradas de poeira, cada vez que fui àqueles lugares, eu ia feliz, porque eu sabia que Ele estava enviando. E nenhum outro lugar da terra seria melhor que ir ao lugar onde Deus te envia. Está entendendo? Há muitas coisas que estão acontecendo de uma forma muito acelerada nestes anos. Eu estou vivendo anos de privilégio que Deus tem me coroado, tem me rodeado de favores. Faz muito tempo. E estes anos estão pegando um aceleramento tão grande. Mas tudo o que eu vivo, tudo o que eu prego, é nada mais que uma ampliação daqueles fundamentos, daquele treinamento que eu aprendi no secreto, não fazendo nada. Aprendi a conhecer o coração do homem, naqueles lugares onde ninguém ia. Aprendi a conhecer a unção, a ver como funcionava a sua presença. Hoje em dia eu falo brincando com os irmãos. Às vezes quando vamos com equipe, vamos a lugar onde nem sequer querem não falar em língua. Eu digo, isso é brincadeira para mim. Porque eu posso chegar naquele lugar e eu sei que milhares são e efetivamente são batizados com o Espírito Santo. E há manifestações, e mesmo que o pastor, os líderes, eu tenho ministrado a grupos inteiros de líderes de denominações que não creem em nada do sobrenatural. E o Espírito Santo desce com eles com uma rapidez tão grande que eles falam em língua, profetizam, o mover fica cheio, as igrejas deles se estouram, caem fora dos lugares, porque é uma transformação que acontece em frações de minutos no lugar. E as pessoas dizem, de onde vem essa autoridade? Eu sei que é pergunta nas pessoas, mas eu lembro daqueles anos de treinamento, em que eu chegava nos lugares onde não tinha público, não tinha cartaz, nos albergues, onde os inames, não sei como nós chamamos aqui no Brasil, onde guardam as crianças, os jovencinhos que não têm pai, os orfanatos do Estado, públicos. Todas as crianças são golpeadas, maltratadas, violentadas, abusadas, etc. E eu levava aqueles grupos de jovens no meu carro, com meu dinheiro, comprando leite, fidel, coisas para comestíveis, para cozinhar para ele. Eu pedia, por favor, me deixem levar eles para fazer um acampamento 3 dias na mata. E nesses 3 dias na mata, não voltou nunca um deles sem que tivesse cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Porque é a dor, a compaixão de ver aquelas pessoas dizendo, Deus, é agora ou nunca, é agora ou nunca, é agora ou nunca. E Deus te ensinava como fazer, que uma vida toda quebrada, rasgada, que não conhece a Deus, que blasfema contra a natureza, que blasfema contra tudo, porque nem o amor do Pai você pode ensinar para ele. Fazer mudar em poucas horas, para ser um vaso cheio da glória e da unção do Espírito Santo. Então hoje em dia, como você fez aquilo onde ninguém viu, Deus te dá autoridade para mover onde os homens vêm. Não estou exaltando algo, só estou te motivando o teu espírito para que saia desse espírito sedentário, dessa comodidade evangélica, dessa comodidade apostólica, onde só a figura do apóstolo, dos pastores, da liderança trabalha na igreja e o resto apodrece nas cadeiras. Eu estou te dizendo
Que não adianta quanto seminário você receba, quanto você leva a palavra, é a tua vida que tem que ser quebrada. Os princípios da autoridade, eles são forjados no meio do fogo de Deus, onde você se quebra, onde você sabe que é incompetente, é impotente para fazer a obra, pero pela sua misericórdia, você prefere ser envergonhado, mas tentar fazer algo para o rei. Hoje em dia temos muita impartição, temos muita tribação e pouca produção. Os homens de Deus se quebram, se rasgam o coração chorando pelas cidades. Os líderes da igreja já estão com os joelhos quebrados, as costas encurvadas de suportar o peso, mientras o resto da igreja vai de glória em glória. O princípio da autoridade é compartilhar cada um a sua responsabilidade, cada um a sua posição em Jesus Cristo. É uma igreja que diz: eu estou aqui, eu não espero do meu pastor, eu não espero do meu líder. Não que eu não o respeite, senão que eu entendo que eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que possuir a terra, eu tenho que limpar a terra, eu tenho que pelear contra os demônios do meu bairro, eu tenho que fechar os centros dos bruxos do meu bairro. Eu sou o responsável por a limpeza da minha terra, da minha família, da minha casa. Não vou deixar a minha sujeira para que outro limpe. Não vou deixar meu território. Não importa se o cão do vizinho que sujou o frente da minha casa, eu vou limpar esse lugar. Não importa se é uma igreja apostólica orando pela minha região. Aqui tem um centro de bruxaria, eu vou fechar esse centro. Eu vou me colocar no resto da terra. Eu vou usar a autoridade. E mesmo que eles tenham a unção escrita para ser o dono desse lugar, os demônios, quando queiram passar pelo céu, não vão poder descer, porque eu vou colocar um anjo trabalhando naquele lugar. Não vai deixar que ele se manifeste, não vai incorporar demônio num raio de ação onde eu estou. Aleluia. Aprendi naqueles anos não a sair do seminário. Eu aprendi a ficar nas encruzilhadas, onde faziam o despacho, a pisar, a ungir aquele despacho e a dizer: demônio, eu sei que vocês têm uma oferta aqui, tem um pacto, mas eu venho anular este pacto, eu venho anular esta oferta aqui. Vocês não vão fazer o que eles estão mandando, vocês estão amarrados no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu já matei fulano, eu fiz isto, eu fiz o outro. Então agora tu perdeste. Esta é tua hora, Satanás. Tu estás derrotado na cruz do Calvário. E todo aquele que te serve, ou dobra a rodilha diante de Jesus Cristo, ou vai embora, porque ele não consegue resistir à autoridade do nome do Senhor. Aleluia! E o que não morreu, lamentavelmente, terminou comigo orando com ele, encaminhando para o reino dos céus. Porque não há poder na terra que possa resistir à autoridade de Jesus Cristo. Está ali. Um dia entrei no templo da morte. Fechamos aqui. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. E naquele lugar ali estava cercado por muitos espíritos. Pero Deus preparou todas as coisas para nos conquistar. Eu quero dizer-te nesta hora, só levante sua mão. E no nome de Jesus, que todo o testemunho do Espírito do Senhor esteja sobre vocês. Que toda a autoridade baixe sobre vocês. Eu peço que o princípio da autoridade, que é baseado na compaixão das vidas, ele esteja sobre vocês em todo o tempo, no nome de Jesus. Para que vocês sejam fazedores das obras. E que vocês vão a libertar todos aqueles que estão debaixo do cativério. Todas as catividades, elas se quebrem diante da autoridade de vocês. No nome de Jesus Cristo. Assim como Ele enviou aos seus discípulos. Que cada um de nós que estamos aqui, que fomos enviados por Ele, possamos viver cada dia debaixo de sua autoridade. E que nada possa danhar, nada possa destruir a vida de vocês. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus sabe.